Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Geilson, professor formador do Departamento Pedagógico do Setor dos Anos Finais da CEMED de Imperatriz. Eu trago para vocês sugestões pedagógicas que podem ser utilizadas pelos professores da nossa rede nas suas aulas não presenciais, fazendo uso de mapas digitalizados para o ensino de geografia. Então, o uso de mapas temáticos no formato digital é um recurso bem interessante, que pode ser explorado também nas aulas não presenciais. Eles podem ser visualizados e interpretados pelos estudantes e qualificam-se como poderosos aliados capazes de assessorar e ilustrar os textos e as atividades apresentadas aos alunos. Os mapas podem abordar aspectos diversos, sejam humanos ou naturais, de acordo com o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado nos anos iniciais, finais e EJA. Nesse mapa, nós observamos elementos naturais e humanos, porque ele também retrata a divisão política interna dos Estados Unidos. Porém, o foco é a representação da diminuição da cobertura vegetal do território dos Estados Unidos no período de 3 séculos. É muito importante que o arquivo a ser utilizado esteja em uma resolução suficientemente boa para visualização e entendimento dos diversos elementos cartográficos, como a legenda, símbolos, a escala, quando houver, rosa dos ventos, e também as cores estejam bem nítidas. É aconselhável que a fonte e o ano do mapa esteja visível no conjunto da aula. Então, nesse mapa que mostra as fronteiras da Amazônia, é claramente visível o contorno dos demais países da América do Sul, as fronteiras, os números, a quilometragem, isso é bastante importante. Então, eu trago na sequência uma sugestão de uma aula. Essa aula ela pode ser trabalhada no 9º ano. Tem como tema globalização e meio ambiente. E nela eu farei o uso de mapas digitalizados. Mas antes eu vou fazer uma introdução, uma apresentação para o estudante, uma saudação, apresento o tema que é poluição atmosférica no período da pandemia e trago um fragmento de uma reportagem que apresenta uma redução na poluição dos gases poluentes no norte da Itália depois do isolamento causado pelo coronavírus. Então, nós temos aqui um texto pequeno, porém o link está disponível para que o aluno possa fazer a leitura do texto na íntegra. Então, depois que ele lê o texto, eu apresento os mapas. Esse primeiro mapa é do mês de janeiro de 2020. Então, esse primeiro mapa ele retrata a emissão dos gases poluentes na região da Europa e nós observamos que existe uma grande quantidade desses gases aqui na região da Itália, gases poluentes. O próximo mapa, que é do mês de março de 2020, que nós já observamos uma grande diminuição desses gases na atmosfera. Olha o quanto que diminuiu. Então, esse mapa apresenta essa diminuição nessa região da Europa e a gente observa os efeitos da pandemia na atmosfera, os efeitos causados pelo recolhimento da população. Também trago outros mapas da região asiática. Aqui nós temos a China no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Olha
quanto que diminuiu a quantidade de dióxido de carbono e de nitrogênio na atmosfera da região asiática. Esse mapa ele tem uma ótima resolução. Quando eu dou um zoom aqui, eu consigo ver os detalhes, a escala. Isso é muito importante, a questão da qualidade do mapa, para que o aluno possa compreender. Ele tem alguns termos em inglês, isso é um fator interessante, que ele pode estar buscando a tradução, né, e aprendendo ainda mais. Outro mapa aqui também, só que em uma outra escala, que já é uma escala diferente. Tem a Rosa dos Ventos, uma boa resolução também. Ele também é da região asiática, só que em uma outra escala. Então, depois que os mapas são apresentados e que há uma leitura e uma interpretação, o professor pode estabelecer um diálogo com o aluno. Então, aqui tem uma questão norteadora para que o aluno pense e reflita diante do texto e diante dos mapas que leu. Qual que é a relação do isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus com a diminuição da poluição atmosférica na Europa e na Ásia? Daí, essa discussão ela pode acontecer e pode ser uma interação entre os alunos, e pode ser no fórum, e pode ser uma atividade no ambiente virtual, o professor que vai planejar. Daí eu tenho algumas sugestões de atividades. Pesquise e escreva 2 evidências que apresentam o coronavírus como algo negativo para os seres humanos e positivo para o meio ambiente nesses meses de pandemia. Outra atividade. Após aprofundar a leitura e analisar o declínio nas taxas de dióxido de carbono e de nitrogênio causados pelo confinamento da população mundial, escreva sobre a importância dos governos e das pessoas investirem em atitudes e projetos de sustentabilidade ambiental, que pode ser uma produção textual, dependendo da criatividade da turma, pode ser produção de paródias, produção de vídeos, isso aí vai variar de acordo com o perfil da turma. E mais uma questão. Estamos passando por uma inesperada e séria crise sanitária de proporção mundial. A humanidade está preparada para uma crise ambiental climática tão severa quanto a do coronavírus nos próximos anos? Então, essa pergunta é para que o aluno realmente saia da zona de conforto e pense e traga, né, à tona algumas possíveis ideias e sugestões. É lógico que aqui tem para que ele justifique a sua resposta. Lembrando que o professor pode criar outras atividades, e isso também pode ser devolvido para ele de diversos formatos, de acordo com a realidade da sua escola. Então, essa sequência, essa aula, ela contempla essas 2 unidades temáticas: formas de representação e pensamento espacial e natureza, ambiente e qualidade de vida. E também essas 2 competências específicas de geografia, lembrando que são 7, e no caso dessa aula abrange essas 2, porque desenvolve o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas, iconográficas, de diferentes gêneros textuais, e das geotecnologias, porque muitos desses mapas são criados por imagens de satélites, para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. E também utiliza os conhecimentos da geografia para entender a interação da sociedade e da natureza. É muito importante que o professor, ao elaborar a sua aula, a sua atividade, ele tenha consciência de quais unidades temáticas e de quais competências ele está abrangendo, ele está contemplando com aquela
atividade, com aquela aula. Para me despedir de vocês, eu trago aqui uma sugestão do site do IBGE. Então, existem centenas de mapas com uma ótima resolução que podem ser utilizados nas suas aulas. Então, para vocês terem acesso, esse site não precisa fazer nenhum cadastro, basta vocês acessarem esse link que vocês vão direto para a página do IBGE e vocês vão poder baixar em uma excelente qualidade diversos recursos cartográficos que podem ser úteis nas formações dos materiais das aulas dos anos iniciais, finais e EJA. Então, um abraço para todos e sucesso nas suas aulas.